Bem-vindo a todos para uma live especial e dentro das nossas conversas sobre a epidemia da Covid-19, sobre a situação atual da pandemia no mundo, sobre o que nos traz isso de repercussão para a nossa vida pessoal e dentro da sociedade. Eu hoje tenho, como eu disse, um convidado especial, o Rafael Lantz, que é natural do Rio Grande do Sul, nasceu em Taquara. O Rafael é um consultor em informática do mundo, como vocês vão ver logo a seguir. Ele presta serviço de gerenciamento terceirizado de tecnologia de informação para empresas de biotecnologia desde 1998. Ele reside no exterior, não está mais no Brasil desde 95, e ele residiu em Cambridge, na Inglaterra, de 1997 até 2016, até mais recentemente. Depois se mudou para a Espanha, onde esteve em Motril, que é praticamente na beira do Mediterrâneo, ao sul da Espanha, portanto, de 2017 até 2018, e hoje em dia eu vou dizer aposentado, mas na verdade, com a situação até da Covid, as coisas facilitam para a gente trabalhar de casa, home office, ou de um hotel, ou de onde for que os países possam nos receber, de tal forma que hoje em dia o Rafael trabalha de dentro de um trailer. E ele viaja pela Europa, junto com a sua esposa, e junto com seus pets, que eles vão nos dizer depois como é que ele faz essa mágica de viajar com trailer, com pet e sendo um velejador contumaz, como eu sei que ele adora o vento, né? O vento, o mar, a água em geral. Muito bem, nós estamos falando com o Rafael Lantz desde Älmhult, se é que eu estou pronunciando corretamente, na Suécia, onde o Rafael está agora passando alguns dias. Eu lembro a vocês que Älmhult é a cidade onde nasceu a IKEA. Exato. E essa IKEA é uma loja que não tem no Brasil, eles não quiseram ir no Brasil. O Rafael pode nos dizer depois o porquê que uma cadeia enorme de móveis pré-fabricados de grande sucesso no mundo inteiro resolveu não aportar no país. Não sabia. Não, eles tiveram uns anos lá pensando e fizeram umas avaliações. Outras empresas que eu sei também tiveram no Brasil, tentaram fazer escritórios e se deram conta que o Brasil é muito complicado. Como eu e o Rafael sabemos, o Rafael e eu temos essa experiência de passado. Rafael, meu prazer estar contigo aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite para a live. Temos muitos assuntos. Microfone aberto para a tua saudação inicial. Então, um prazer e uma honra. Vamos lá. O que você está fazendo aí na Suécia exatamente? Como é que trabalhas de um trailer? Nos conta um pouquinho sobre isso. Bom, tecnicamente eu estou no motorhome. Para quem está nesse ramo tem muita diferença. A gente começou faz 1 ano e meio, 2 anos já, mais ou menos, fim de 2018, a gente tinha ido para Motril, foi muito legal, gostamos muito de estar lá e tal. E foi a primeira vez que a gente teve uma casa bacana, que a gente morava num trailer na Inglaterra. Essa é uma história comprida, mas começou ali, gostou e nunca saiu. E fomos para a Espanha, tinha uma casa muito bacana, estava tudo muito divertido, mas a gente começou a sentir uma certa falta de viajar. E quando a gente estava na Inglaterra, a gente costumava sair nos invernos, ficava 2, 3 meses viajando e tal, a gente acampou muito, ficamos 2, 3 meses acampando a fio. Nós dois gostamos muito de andar de bicicleta e tal. E a gente começou naquela de novo e tal, mas camping, quando está o tempo bom, é uma maravilha, quando está chovendo, não é uma maravilha. E a gente começou a pensar, e daqui a pouco, meu avô era entusiasta de trailer, sempre teve, mesmo quando não estava usando, sempre tinha, às vezes tinha mais de um. E a gente começou a de repente, um trailer, aí a minha esposa estava um pouco preocupada com dirigir o negócio, e aí, então, compramos um motorhome, mas a gente não tem o carro, no fim das contas, a gente comprou um motorhome, eu conduzo o motorhome, ela conduz o carro, assim a gente tem todas as opções, e a gente começou, e casualmente a gente estava na Espanha, fim de fevereiro, ou alguma coisa do gênero, dando uma olhada na casa, fazendo coisa, janeiro, fevereiro, o melhor clima que tem na Europa é ali em Motril, tem 1000 motivos, mas é simplesmente o melhor clima da Europa.
E então nós estávamos por ali, ficando um mês ou dois, curtindo a casa e tal, e nós já estávamos se preparando para sair quando começou a loucura toda. E aí, a primeira coisa que a gente pensou, que a Inglaterra falou que não ia fazer lockdown, eu falei, bom, vamos para a Inglaterra. Não é o lugar que eu queria passar o inverno, mas eu prefiro estar com frio e livre do que ser prisioneiro com conforto. E aí deu o azar que um dos nossos mascotes, a gente tem porquinho da Índia, agora já que falou, então vou ter que admitir, né? Um ficou doente, teve que ir no veterinário, foi uma verdadeira saga durante todo o lockdown, estava eu para cima e para trás no veterinário, foi uma função. E aí, no fim, a gente ficou ali para sair assim que desce, e daqui a pouco não dava mais para sair, daqui a pouco estava difícil atravessar a França, daqui a pouco não pode mais atravessar a França. Então, no fim, a gente ficou os 3 meses do lockdown, a gente ficou preso lá, né? E aí, o dia que deu para sair, eu falei, bom, eu não quero saber para onde é que nós vamos para algum lugar. E aí a gente saiu, fomos para a França, a gente tinha amigos lá que tinham nos convidado para ficar com eles. Então, a gente foi para a Bretanha, que a gente esteve lá o ano passado, passamos o verão inteiro lá, adoro a Bretanha. Mas que nós estava a caminho, já começaram as conversas de fechar fronteiras, principalmente com a Catalunha, na época estava se falando muito de fechar a fronteira com a Catalunha. E nós chegamos lá e aí já começou a história de máscara em supermercado e coisa, e eu, tá, não estou gostando disso, vamos continuar. Fomos para a Holanda, onde não tinha, sempre tem algum aqui, mas não tinha muita gente de máscara, não tinha nada acontecendo, estava muito bom. E a gente pensou em ficar na Holanda. Que época já era isso? Isso era agosto, alguma coisa assim. Agosto, Verão agora. Verão, sim, ainda era verão, sim. Inclusive foi o maior calor, não sei quantos anos, estava super quente lá. Isso tudo depois de nós nos encontrarmos no Algarve, em Portugal, onde estavas inaugurando o teu motorhome. Inaugurando não, ali a gente já estava vários meses, 5, 6 meses ou mais, talvez. Sim. E aí, então, a gente estava na Holanda, cogitamos ficar na Holanda, porque estava muito bom, o lugar é muito legal para andar de bicicleta, muito legal, tem todo tipo de coisa bacana lá. Eu não conhecia muito, fui algumas vezes para conferências e tal, mas nunca fui lá para curtir o lugar. Então, a gente pensou em ficar lá, mas aí a gente também, a gente está toda hora falando da Suécia, que é o único lugar que teve bom senso a respeito. Porque nós temos que ao menos ir lá e ver qual é que é, né? E viemos. A gente chegou aqui fim de agosto, acho que foi alguma coisa. Eu já não estou mais prestando muita atenção nos meses e tal, mas a gente chegou a fim de agosto e é uma vida 100% normal. Tipo assim, vocês cruzaram a Dinamarca, da Dinamarca entraram no sul da Suécia. Isso, pela ponte. Então, pegamos um pedaço da Alemanha também, mas na Alemanha já estava muito complicada a história ali. Na Alemanha a gente faz 300, 400 quilômetros como muito num dia. Dirigir um motorhome é cansativo, então a gente não faz maratonas a respeito. Então a gente chegou à conclusão que não tinha como ir numa tacada só, então a gente parou uma noite, dormimos, no outro dia continuamos. Mas já não estava um clima legal, né, na Alemanha também, então a gente continuou. A Dinamarca a gente literalmente, porque a gente dormiu 50, 100 quilômetros da borda, então no outro dia a gente acordou, entramos na Dinamarca, atravessamos a ponte e chegamos na Suécia. Essa ponte é aquela Copenhagen a Malmö. Isso. Muito bacana. Até tu chegar no outro lado e pagar o pedágio. Quando eu vi o preço, se eu soubesse, eu tinha nadado. Alguém tem que pagar a ponte. Sabes que aqui em San Diego tem uma ponte, foi inaugurada há bastante tempo agora, já chama Coronado Bridge. Essa ponte do Coronado vai até uma ilha no Pacífico. E é uma ponte muito grande, muito alta, porque passa os navios de guerra ali. Aqui é a base americana do Pacífico, né? Da Marinha. E essa ponte foi paga com pedágio. Não era um pedágio caro, porque tinha muito movimento. Esse pedágio durou de 15 a 20 anos, não sei dizer com precisão. O dia que a ponte foi paga com o pedágio foi retirado. País de primeiro mundo. Não existe mais pedágio há muitos anos nessa ponte. Ela está paga, não tem porquê. Né? Olha aí. Manutenção é paga com os impostos do cidadão. Eu não sei a história da ponte aqui, não sei se vão fazer a mesma coisa, eu só sei que quando eu vi o preço, e é claro, a gente não tinha prestado muito, aqui usa kroner, não usa euro, né, então a gente também não estava muito ligado nisso, e agora eu não me lembro, mas eu acho que foi tipo 200 euros, veio 2.000 kroner, e eu,
minha nossa, mas é muito bonito, realmente foi bacana. Me conta um pouco, Rafael, onde é que estavas e como é que iniciou para vocês dois, para ti e tua esposa, a história da Covid aí na Europa? Vocês estavam na Espanha. Sim, nós estávamos na Espanha, e claro que se mencionava muito isso na mídia. Eu não tenho televisão fazem décadas, então não estou acompanhando isso quando eu digo, mas tipo, claro, eu vou no supermercado, tá ali os jornais e eu vi as manchetes. Tem certos canais no YouTube que eu assisto, claro que tá ali a menção de outras coisas acontecendo. Então, tipo, ninguém, não se vive mais totalmente isolado, mas claro que tinha muita conversa a respeito. Mas eu me lembro que mais ou menos, olha, uma semana antes de começar da coisa simplesmente sair de controle, eu estava fim de semana com os amigos, churrasco, aquela coisa toda, e estava todo mundo de brincadeira a respeito. E claro, era uma coisa que estava acontecendo, é uma gripe, não é uma gripe, cada um tem sua opinião, mas era coisa que estava acontecendo por aí. Na China estavam fazendo supostamente todo tipo de coisa, mas claro, é na China e os caras fazem o que bem entendem, então justamente, olha o que fazem na China, que bom que a gente não mora na China. E aí, na semana que vem, se anuncia de um dia para o outro o lockdown, e por 2 semanas, flatten the curve, aquela coisa toda, não sei como é que ficou flatten the curve em português. Achatamento da curva, no sentido de não ter tantos casos ao mesmo tempo e permitir que os hospitais se aparelhassem. Isso. Então, começaram com essas histórias e, bom, e daí em diante, eu acredito que foi a mesma história em todo que é lugar do mundo. De 2 semanas virou mais 2, e mais 2, e foi. A história na Espanha muito rápido. Começou, na verdade, longe de vocês, começou em Madrid mesmo, né? Bom, Madrid é o centro político do país, então para mim, é muito mais político do que médico a situação, então claro, me parece normal que ia começar ali. Claro que também teve muita confusão com a Catalunha, como tudo mais a Catalunha, tem muita confusão ali, e quando começou o lockdown, a Catalunha não queria lockdown, porque isso é um absurdo, não sei o quê. Assim que o governo resolve acabar com o lockdown, a Catalunha precisa de lockdown, porque nós temos que continuar. Basicamente, a Catalunha é do contra, não interessa o que Madrid diga, mas a Catalunha diz o contrário. Então, mas sim, a história como é contada mais ou menos começou ali. Então, o lockdown era para impedir que as pessoas claro, exatamente o que aconteceu foi isso, porque quase todo mundo que mora em Madrid tem ou família ou tem propriedade sua fora de Madrid, porque quem quer ter verão. Então, no que anunciam isso, todo mundo se vai para tudo que é lado. Né? Mas então, estavas falando assim que a Suécia parece para ti a mais saudável em termos de reação a essa pandemia toda. A Inglaterra, no início, me corrija se eu estiver errado, até o Boris Johnson ficar doente, até o Boris Johnson ouvir as previsões que vinham, principalmente do Imperial College de Londres mesmo, a Inglaterra seguia o mesmo padrão da Suécia, né? Olha, eu não posso te corrigir, porque eu sinceramente, o tema como um todo não é um tema que me fascina, não é um tema que eu sei coisas, porque afinal de contas minha vida foi muito impactada por isso, então claro que eu sei de coisas, mas não é um tema que me fascina, é um tema que eu tenha posto esforço nisso. Eu acho que o lockdown e tudo mais na Inglaterra começou antes dele estar doente, certamente não teriam feito isso com ele doente. Então, a mudança começou antes. Eu já escutei várias conversas plausíveis do porquê que teve o lockdown. Claro que uma conversa plausível é que viram as previsões e ficaram muito assustados. Mas por que alguém leva os caras... Claro, Imperial é uma universidade muito bacana, 3ª ou 4ª melhor universidade da Inglaterra, está no ranking das melhores 200, 300 do mundo. Não é Cambridge, não é Oxford, mas é uma universidade maravilhosa, tem muita... Claro, não se discute isso. Mas as figuras por trás desses estudos, esses caras estão prevendo desastre desde que o mundo é mundo. Lá no SARS, os caras já estavam prevendo corpo empilhando pela cidade. Então, por que iam dar ouvido para esses caras? Mas, claro, é possível, pode ser que fizeram isso. O que eu acho muito mais provável que tenha acontecido é que desde que a gente se mudou para a Inglaterra, só tendo morado lá para realmente pegar as nuances da instituição que é o sistema de saúde na Inglaterra. Aquilo não é simples, aquilo é uma instituição venerada por tudo e todos. Todo mundo lá está absolutamente convencido que aquilo é a melhor coisa, melhor que tem, a inveja do mundo.
como experiência pessoal, eu não conheço um único estrangeiro, não interessa de onde tenha vindo, que quando precisava de alguma coisa não voltava para o seu país de origem ou ia para outro lugar. Estrangeiro que eu conheço, nenhum se trata lá. Mas os locais estão convencidos que é uma maravilha. E desde que a gente está lá, não interessa quem está no poder, se é direita ou esquerda, o NHS está dizendo que não ganha dinheiro que chega, e os partidos de direita e esquerda competem para ver quem é que promete mais coisa para o NHS, porque é o caminho certo e seguro para o coração da população. NHS é o Instituto Nacional de Saúde. Exato. Exato. Então, mas desde que a gente está lá, é sempre a mesma coisa. Vem março, abril, coisa do gênero, tem um monte de gente que está doente, o inverno lá é particularmente chato, não é tão frio assim, mas é muito úmido, é bem desagradável. A qualidade dos prédios, especialmente coisa mais velha, não é tão bacana assim. Tem mil motivos pelo qual é de se esperar que tenha enorme impacto no sistema de saúde essa época do ano. E sempre acontece a mesma coisa. Aí tem as manchetes, que tem gente nos corredores que ficaram não sei quantas horas esperando, porque não tinha lei. Isso desde que a gente mora lá. Mas eu acho provável que uma das coisas que tem acontecido é que os caras realmente ficaram com medo que de repente ia acontecer o que sempre acontece, é que falta leito, e a oposição ia usar isso para dizer, olha, viu o que acontece quando está na mão do partido X, que não somos nós? Eles não investem no sistema de saúde, tem uma pandemia e as pessoas morrem pelos corredores. E os caras ficaram com medo disso. Eu acho isso muito mais provável do que tenham visto previsão de gente que, olha, sinceramente, não tem como levar aqueles caras a sério, e fizeram tudo o que fizeram. E não só começaram, mas depois não pararam mais. Porque, tipo assim, tudo bem, tu pode estar com medo dos caras, tu pode fazer tudo isso. Mas e quando tu achatou a curva, por que tu não começa a abrir? Né? Por que agora nós estamos fazendo tudo isso de novo? Então, a ideia que... Eu pessoalmente não acredito que... Agora, isso é conjectura, claro, eu não tenho nenhuma informação de qualidade. A escusa que eu ouço, porque quase toda a Europa está fechando, né? Pelo menos vários países, é que, de novo, o sistema de saúde não tem condições de arcar com uma grande quantidade de casos graves que poderia acontecer, só que a gente não está vendo, nesse momento, o mesmo número de hospitalizações, nem o mesmo número de mortes. Isso aí está mais ou menos equilibrado nesse momento, mas sustentado, né? Não está zerando, está no mesmo patamar. E, embora o número de casos aumentando, não só porque está acontecendo mais em jovens, mas também porque todo mundo está testando mais também. E uma coisa que eu queria perguntar é a qualidade desse teste, qual é a taxa de falso positivo, porque ninguém fala nisso. Mas a ideia que o sistema de saúde vai ser sobrecarregado me parece muito difícil de levar a sério. Por quê? Primeiro, não foi sobrecarregado antes. Simplesmente não aconteceu. Ninguém morreu por falta de leito. Supostamente tinha que ter todo tipo de equipamento. Uma vez só se falava em respirador, agora ninguém mais fala em respirador. Agora que estão milhares e milhares empacotados por tudo que é lado, agora não precisa mais. Mas, de qualquer maneira, não aconteceu antes. Por que ia acontecer agora? Ponto número 1. Ponto número 2. Na verdade, eu tenho bem mais experiência, bem mais conhecimento sobre isso, sobre a Espanha do que na Inglaterra, porque eu estava na Espanha quando isso estava acontecendo, e porque, para querer aprender um pouco de espanhol, eu estava fazendo uma certa força para ler coisas em espanhol. Então, por exemplo, começa o lockdown, e claro que o governo assume o controle do sistema de saúde privado. Assumiram o controle do sistema de saúde. Porque senão não vai ter capacidade, não sei o que, ia pensar, não, só um pouquinho. Se tu quer um sistema privado lá, só chega para os caras e diz, me diz quanto tu quer para tratar um paciente. E paga o que tiver que pagar, e os hospitais vão estar felizes de trabalhar. Certo. Os caras já chegar controlando a coisa, isso é porque os caras querem controlar a coisa, não é porque estão preocupados com carga disso ou carga daquilo. Ponto número 1. Ponto número 2, eu me lembro de ter lido que em Córdoba tinham terminado a obra do que ia ser, na época, quando terminaram, acho que depois já fizeram algum outro, ia ser o maior hospital da Europa. Uma coisa vasta, enorme. E estava pronto, e tinha um certo debate, ele já estava pronto, mas tinha um posto de inauguração para julho, agosto, outubro, sei ou quando, mas tinha um posto de inauguração meses para frente, e aquele debate do porquê. Aí a gente dizendo que era porque o político tal queria inaugurar, tinha gente dizendo que não, é porque leva tempo para botar a gente para dentro. Mil motivos pelo qual não iam inaugurar o tal do hospital, mas já estava tudo marcado, já estava equipado, estava tudo pronto. E aí o governo assume o sistema do controle de saúde privado e começa essa confusão de fazer hospital temporário em tudo que é lugar. Mas peraí, os caras estão com o maior hospital da Europa pronto.
por que só não abre aquele que está pronto? E numa entrevista, o chefe do sistema, o cara que estava encarregado da saúde, eu não me lembro qual é o título oficial do cara, mas o cara que estava encarregado, perguntaram para ele, mas vem cá, não vai abrir o hospital aqui? Não, nós já fizemos as contas, não existe mais problema de capacidade. Pô, mas peraí, tio, como é que tu pode num discurso dizer que nós não temos problema de capacidade? E no mesmo dia, para uma outra câmara de televisão qualquer, tu dizer que não, é imperativo que a gente assuma o controle dessa iniciativa privada, nós vamos ter que fazer esse monte de hospital, esses hospitais de campanha e coisa, e na verdade eu também já não entendo essa parte, porque pelo que eu sei, os médicos não estão brotando debaixo das pedras. Se tu vai fazer um enorme de um hospital e vai encher de enfermeiro e médico, tu tirou dos outros hospitais. Como é que tu mora para onde tem tanto hospital novo? Eu não entendo essa parte também, mas eu sou leigo no assunto, só estou dizendo que para mim, parece estar faltando explicação aqui. Então, a ideia de que isso tudo é porque está todo mundo preocupado que o sistema de saúde vai ser sobrecarregado, olha, vai me desculpar, eu não acredito. Não. Na verdade, tu não tens como formar médicos, enfermeiros especializados, pessoal da fisioterapia, principalmente respiratória, nessa circunstância, em menos de vários meses. No mínimo 6 meses a 1 ano para formar um médico, digamos, clínico, que queira fazer intensivismo e entender essa doença que é extremamente complicada na UTI. Sim. Não tem como. Então não adianta fazer leito, comprar máquinas de ventilação, se tu não tens nem o técnico, o engenheiro que entenda dessas máquinas e consiga fazê-las ciclar, estandardizar os parâmetros, etc. E sem isso não existe máquina, é como se não tivesse. Claro. Então, tens toda a razão, se não há uma equipe muito bem formada, não tem como atender num hospital de campanha, um hospital novo, por mais bem equipado que ele esteja. Se derem para nós um tanque de guerra hoje, Rafael, e disser assim, ó, tá aí, pode dar uma voltinha, nós não sabemos nem onde entrar no bicho. Mas eu tentava. Eu te garanto que a gente se divertia. A gente tentar se divertir vazia, mas é complicado, né? Sim, não é tão simples assim. Não, claro que não. Desculpe o exemplo grosseiro, mas é algo parecido para o pessoal que nos... Mas justamente, então, a estratégia como um todo não me parece que faça sentido. Não me parece uma estratégia que tenha sido feita por gente que foi ponderada e judiciosa a respeito do que estava fazendo. É a impressão que eu tenho, que não teve bom senso nenhum na estratégia em si. Tu vai mexer... Por que os hospitais privados eram melhor? Porque era melhor gerenciado. Agora vai tu gerenciar eles? Achas que esse fenômeno de... Vamos chamar assim, indecisão política, porque no mesmo dia te trazem mensagens paradoxais, aconteceu também nos outros países da Europa? Se eu te disser vai ser conjectura. Eu sei que na Inglaterra aconteceu muito, e uma coisa que eu notei tanto na Inglaterra quanto na Espanha é que a questão de vazar notícia a ideia de vazar notícia é bem antiga, né? Na verdade, para quem fala inglês, eu recomendo muito a série Yes Minister e Yes Prime Minister, foi feita ali pelos anos 70. É uma sátira, claro, mas é impecável na explicação de como funciona a interação entre o governo e o civil service, o maquinário do governo. Impecável a série, muito engraçado, recomendo para todos. Isso é o quê? Netflix? Não, isso foi feito pela BBC fazem 30, 40 anos, eu não sei como é que eu não sei onde é que se acha isso. Tá bom. Mas, bom, ali acontecia muito na série que, claro, então, vazar as histórias. Por que se vazava a história? Claro, ou o outro cara tá fazendo uma coisa que tu não gosta, então tu vaza para complicar a vida dele, essa é um motivo, e a outra é quando tu quer só sentir qual é o pulso da população, então tu vaza, que tu vê que a reação foi violentamente contra, tu diz, não, isso é mentira, nunca ninguém pensou nisso. Se a população acha, já começa a gostar da ideia, tu, né, all speed ahead. Isso está sendo feito de maneira grosseira, tanto na Espanha quanto na Inglaterra. E os caras vazam as coisas quarta, quinta-feira, vê que a população gostou, segunda-feira está anunciado e feito. Interessante. Então está sendo feito muito isso. E aí, claro, tu não precisa te contradizer tanto, porque tu faz um pequeno experimento, tu vaza, vê se gostou e faz. Claro, mas, claro. Deixa eu te passar uma pergunta tua que ficou no ar, que é sobre a parte do teste do PCR, né, para diagnóstico da doença. O que se sabe bem é falso negativo, porque a gente tem uma noção muito clara de quando é a doença, pela tomografia computadorizada, que tem imagens bem claras e sugestivas desse tipo de pneumonia pela Covid,
e por achados laboratoriais, onde aparece também tromboses, coágulos e tudo, que não aparece em outras viroses, em princípio, e, claro, pelo quadro clínico, né? A gente sabe quais são os sintomas que as pessoas apresentam, pelo menos grande parte delas. Então, a gente tem uma noção de quem é que está com essa doença mesmo no decorrer dos dias, mesmo que essa reação de PCR do nariz seja negativa. E os falsos negativos, eu posso te dizer, são 70% das pessoas são positivas, 30% são falsos negativos nessa circunstância. Agora, se tu consegues material do pulmão, de dentro da traqueia, digamos que tu bota um tubinho lá e consegue irrigar um sorinho e aspirar esse sorinho, vai para 90% a positividade. 10% ainda são falsos negativos. Agora, os falsos positivos não tem como dizer, porque os falsos positivos dependem de como que tu faz a reação no teu laboratório. A maquineta que faz a reação de polimerase em cadeia, ela faz ciclos de duplicação e replicação do DNA. Certo? É um RNA viral, ele se transforma em DNA e a máquina consegue replicar isso de forma muito específica. Se tu replica um monte, tu tem positivo em todos os pacientes. Sim. Se tu replica de menos, tu vai dar falsos negativos. Então, esse patamar depende do fabricante, depende dos reativos, depende se tu conservaste bem esse material, se está dentro do prazo de validade, as variáveis são muito grandes. Então, para sintetizar a tua dúvida, não se sabe qual é o índice de falsos positivos realmente nesse teste, vai se saber ao longo dos dias, conforme a evolução dos pacientes, em uma boa parte deles, mas não em todos. O que é interessante, há uma briga muito grande pela internet, eu acompanho isso porque eu faço também medicina de laboratório, e aqui nos Estados Unidos o pessoal briga seguidamente sobre isso, mas eles se esquecem dessa particularidade dessa reação que deu o prêmio Nobel, na verdade, um californiano aqui, maluco que eu vi uma vez uma apresentação dele. Eu estava morando aqui na época quando ele ganhou o prêmio Nobel de medicina, e ele surfa o dia inteiro na praia. Surfava, agora ele já faleceu. Mas era um cara jovem, assim, que bolou isso numa viagem que ele fez entre San Diego e São Francisco, pensando na namorada e como é que ele podia... Bom, isso é outra história. Era bem interessante. O Kyle Mulligan, qual coisa assim era o nome dele. Bom, nós temos aqui uma pequena listinha que nós preparamos, né, Rafael? Deixa eu ver como é que tu pensas assim, a reação popular em relação a isso. Quem sabe tu pode me dizer na Espanha, ou quem sabe tu podes comentar sobre a Europa. Nós temos o povo gado, digamos, vamos falar assim, que é quem segue piamente tudo. Nós temos o povo mais pensante, que tende a questionar, quer saber mais o que está acontecendo e eventualmente segue o que a ciência está predispondo. O Dr. Fauci aqui nos Estados Unidos seria um expoente disso. Nós temos aquelas declarações de Barrington nos Estados Unidos, com gente de Oxford, inclusive da Inglaterra. Nós temos uma contradeclaração dizendo que fazer essa quarentena aí só dos grupos de risco é impraticável. Como é que viste a população e qual é a tua opinião pessoal sobre isso? A população, na verdade, foram... eu posso falar da Espanha, eu presenciei isso. Posso falar da Inglaterra, porque acompanhando a distância. E agora que eu estou aqui há 2 meses na Suécia, eu posso falar um pouco daqui também. Na Espanha, eu fiquei muito surpreso com, basicamente, ninguém questiona o governo. Se o governo falou que precisa, é porque precisa. Mas a Espanha é um lugar onde o cinicismo que se tem em relação à classe política na Espanha dá inveja ao cinicismo que se tem no Brasil. Basicamente, até acontecer tudo isso, não existia todo mundo odiava todos os políticos. E qualquer coisa que alguém fizesse é porque está querendo encher o bolso de dinheiro, aquelas coisas que a gente escuta no Brasil também, mas não existia nenhum respeito à classe política. E aí agora aconteceu isso, e aí agora todo mundo confia no governo, e agora o que o governo diz óbvio, se eles estão dizendo isso é porque tem que ser. E eu não entendo como é que deu essa mudança na cabeça. E uma coisa que, quando começou, depois a gente pode falar na minha opinião disso tudo, mas eu acho que dados são muito importantes, não tem como ter uma decisão de qualidade com dados de má qualidade. E uma coisa que desde o começo eu acho particularmente preocupante eu acho que a esmagadora maioria dos números que estão por aí simplesmente estão de péssima qualidade. Então, por exemplo, o número de mortes
Eu não sei como é que está agora, como eu já falei, não é uma coisa que eu acompanho, não acho tão, não, mas a ideia original era que, bom, se tu foi diagnosticado com isso, não interessa do que tu morreu, tu morreu de Covid. E a ministra da Saúde na Espanha, que não era a encarregada direto de toda a campanha, mas a ministra da Saúde, falou em entrevistas que essa era a recomendação da OMS e que é o que eles iam fazer. Então, conversando com um casal de amigos nosso, eles estavam, mas está esse monte de gente morrendo. Não, tem um monte de gente morrendo, mas a gente não sabe do que estão morrendo, porque olha o que é o protocolo. Tu pode ter sido diagnosticado, tu fica tudo bem, daqui a pouco um ônibus te atropela, tu morreu de Covid. Esses dados não são confiáveis. E a resposta deles, não, mas isso não pode ser. E eu, claro que não pode ser, mas é o que estão fazendo. Ele, não, tu está inventando. E eu peguei o artigo do jornal e falei, está aqui, ó, a declaração da ministra. Nunca me disseram nada. Então, sinceramente, eu não sei como é que se vai de ter ceticismo total da classe política bom, se não for por eles, nós estamos todo mundo morto. Eu não sei como é que acontece essa transição, mas aconteceu e foi instantânea e está até hoje. Ninguém questiona. Na verdade, quem questiona o governo, questiona que o governo não está fazendo o que chega, então que tinha que fazer mais coisa, que tinha que ter mais lockdown, que o lockdown tinha que ser mais severo, que tinha que ter mais hospital. Não, mas peraí, os hospitais estão vazios, não interessa, tem que ter mais hospital. Eu não vi ninguém questionando, vem cá, você sabe o que vocês estão fazendo? Eu simplesmente não vi. E na Inglaterra, foi um choque muito grande para mim, e conversando com outro cara britânico, nascido e criado lá, o cara até teve uma briga, ele tem uma namorada espanhola, e já começou isso na Espanha, ele falou, tem coisa que acontece aqui, que vocês são um monte de carneirinho mesmo. Na Inglaterra, isso nunca ia acontecer. E aí, claro, 2 semanas depois, lockdown na Inglaterra. Mas eu concordo, eu concordo, eu não imaginava isso acontecendo na Inglaterra. Essa ideia de que agora o governo vai te dizer quem tu vê, independente do mérito, se isso tem mérito ou não, essa é uma questão separada, muito interessante, mas eu não esperava que a população britânica simplesmente não, então tá, se o governo está dizendo que eu não devo sair de casa, eu não devo sair de casa. Não é algo que eu achei que eu ia ver. Então, isso eu fiquei realmente muito, muito surpreso. Mas eu não tenho experiência direta, não estava na Inglaterra, tenho alguns amigos, claro, que estão em contato com os amigos, e a reação dos meus amigos também foi muito surpreendente, também todo mundo achando, independente de qual orientação política, todo mundo do lado do governo. E eu, pelo menos metade de vocês antes odiavam o governo atual, e qualquer coisa que eles fizessem está errado, mas agora está certo. Então, mas pelo menos foi só metade da população que mudou de ideia, não foi nem na Espanha. Achas que pode ter sido pelo próprio medo de vir a morrer pela Covid? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e aí eu queria fazer uma parte que eu escuto muita gente dizer que é a primeira vez na história da humanidade que nós estamos botando os saudáveis em quarentena. Não, vai me desculpar, não é a primeira vez. Não, é a primeira vez que os saudáveis estão sendo forçados pelo governo a ficar em quarentena. A humanidade tem um longo histórico de pestes e epidemias, e a primeira coisa, se é verdade, a primeira coisa que tu faz é tu te some. Então, a famosa história de Isaac Newton, que caiu a maçã na cabeça dele, ele não estava na universidade, a universidade estava fechada, ele estava na casa de campo. A universidade fechou, a sociedade inteira fechou. Então, isso vem de muito longe, mas até então tu tinha que ter visto gente morrendo para ficar com medo. Não era só te dizer na televisão e agora tu acredita e tu tá com medo. Mas não tem negar que tem muito a ver com medo. E, inclusive, tudo bem, a Suécia não fez... Não ditou nada, a Suécia não decretou que tu tinha que ficar em casa, mas muita gente ficou em casa, os restaurantes estão sofrendo muito. O camping aqui onde eu estou, o cara não sabe mais o que fazer, já botou um monte de gente para rua, porque as pessoas não estão vindo de férias. Então, teve bastante... O medo é uma coisa muito eficaz. Então, não tem dúvida que tem muito medo por trás disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que te atraiu especificamente para a Suécia, então, foi esse ar de liberdade que a Suécia conferiu e essa responsabilidade que a Suécia colocou nos seus cidadãos em relação à resposta. Para começo de conversa, eu estava muito curioso, porque essa coisa de que então o governo confia nos cidadãos e não sei o quê, isso para mim é conto de fada. Eu não acredito que político pensa isso. Então, foi a imagem que eles tentaram vender aqui fora. Não, e estão vendendo até agora. Mas eu estava curioso para chegar aqui e ver com os meus olhos.
Porque eu, particularmente, nunca tive preocupado com a coisa assim. Não estou negando que tem gente que morreu, claro que teve, mas eu nunca tive preocupado com isso e continuo não estando preocupado com isso. Mas eu queria chegar aqui e ver, então, tipo, eles fizeram coisas diferentes. Não tem negar que é diferente. Tem gente dizendo que foi ruim, bom, mas é diferente. Por que um lugar fez diferente? Então, claro que a resposta padrão é que tem um alto nível de confiança na sociedade, porque isso não é verdade. Vamos lá, vamos lá e vamos ver qual é que é, né? E claro, o apelo de chegar aqui e ser livre era muito forte. Eu tinha curiosidade, mas se eu for sincero, realmente, eu vim aqui porque aqui está mais livre. Nunca achei que eu ia estar vindo para um país escandinavo por causa de liberdade. Te confesso que também não achei que isso ia acontecer na minha vida, mas aqui estamos. Então eu cheguei aqui e aí de cara tu já começa, se tu parar para observar, tem muita coisa que não fecha com a história. Então, por exemplo, primeiro, segundo dia, a primeira coisa que eu faço, claro, vamos no supermercado, tem que fazer compra, né? Motorhome pequeno, não tem enormes dispensas, vamos no supermercado quase todo dia. Chega no supermercado, qual é a primeira coisa que tu precisa? A moedinha para botar no carrinho, como em qualquer outro lugar. E por quê? Porque se não tiver a moedinha, os carrinhos tudo some, são tudo abandonados pela rua. Então o povo é super consciente, é desenvolvido, não sei o quê, mas não vai devolver o carrinho no supermercado? Não, né? Não fecha a história. E o governo tem um alto nível de confiança na sociedade, mas tu quer comprar uma garrafa de vinho, tu tem que ir na loja do governo. Tu não compra uma garrafa de vinho no supermercado, porque tu não é capaz de decidir se tu pode comprar uma garrafa de vinho ou não, tu tem que ir na loja do governo. Algum controle existe. Então o governo confia na sociedade. Bem capaz, não é verdade. Então... Rafael, desculpe um parênteses, só para explicar para os ouvintes. No Brasil não existe essa história de botar moedinha em carrinho de supermercado. Tá. Explica melhor isso aí. Não tem? Legal. Olha aí, ó, o pessoal reclama que o Brasil está para trás. Tá? O pessoal no Brasil não, mas deve estar cheio de carrinho de supermercado espalhado por aí. Aqui nos Estados Unidos não tem essa moedinha, na maioria, a não ser as redes europeias, tipo Audi, por exemplo. Essa tem. Mas os outros supermercados não têm, e nós passeamos com os cachorros aí, volta e meia tem carrinho abandonado do supermercado. A ideia é essa, tu bota, os carrinhos estão trancados um no outro com uma corrente, tu pega uma moeda, normalmente €1, alguma coisa do gênero, tu bota ali e aí solta, e a moeda fica presa no carrinho, e a ideia é que por €1 tu vai voltar, claro, tu quer pegar o teu euro de volta, então tu vai levar o carrinho de volta e vai pegar a tua moedinha, então os carrinhos não saem desaparecendo por aí, né? Claro, quem quer um carrinho por qualquer motivo que seja, vale muito mais que €1, então ainda existe carrinho por aí, claro, mas via de regra a coisa funciona, realmente os carrinhos estão tudo mais ou menos onde eram para estar. E eu cheguei aqui e tem isso aqui, assim como tem na Espanha, assim como tem na Inglaterra, assim como tem na França, aqui é um sistema bem comum. E a questão do vinho é que, tipo, primeiro, álcool é monopólio do Estado e tem certas lojas controladas e tu quer comprar vinho ou coisa, tem que ir nesses lugares. Então, essa história de confiança na população simplesmente não me parece que seja verdade. Mas no primeiro momento, Rafael, a Suécia não se deu tão bem. O pessoal assim de lares geriátricos realmente teve muitos problemas, várias mortes. Eles, inclusive, pediram desculpa que eles se descuidaram, né, dessa população de fator de risco. Eles tiveram mais mortes por milhão do que os países escandinavos em volta. No começo, estou falando do começo, né? E o PIB, inclusive, chegou a cair, é claro, não se esperava diferente, né? Mas parece que nesse momento as coisas estão um pouco mais estáveis. Poderia nos dizer como é que tu encontraste a Suécia agora, já após o verão? Eu tinha muita curiosidade de ver tudo isso de perto, e claro, aqui uma importante ressalva para todo mundo que estiver escutando isso, eu não falo sueco. Então, claro que a informação que eu tenho já é um subset da informação disponível, que está disponível em inglês. Claro que não é informação de primeira mão, não é informação de qualidade, é informação anedotal. Mas eu já vi muita entrevista com o Tegnell, que é o chefe, o epidemiologista-chefe aqui, e vi várias entrevistas com o antecessor dele, que na verdade eu até achei bem mais interessante as entrevistas com o antecessor dele, que está dando consultoria para ele e para outros no assunto. As mortes... Não é uma mulher? Uma epidemiologista? Não, é um cara. Mulher? Bom, talvez tenha tido mais de um predecessor, mas o que eu vi, agora não me lembro o nome dele também, mas... Porque a mulher era muito crítica dele, foi a antecessora dele não sei quando. Então, de repente, era um antes ainda, ou entre os dois, eu não sei. Não era uma mulher. A questão
Uma das coisas que eu vi o Tegno dizendo, esse outro cara dizendo e várias outras pessoas dizendo é que, na verdade, é importante levar em conta que as casas geriátricas na Suécia são enormes, então não são, que claro, vai comparar com a Noruega. A Noruega não sabe mais onde enfiar dinheiro que faz de petróleo. Então os caras, claro, vão ter casas geriátricas maravilhosas com 10 velhinho ali e 10 staff. Mas aqui não. Aqui as casas geriátricas são, me disseram, eu não conheço, não vi, mas me disseram que são enormes. Então, claro, tu infecta uma casa dessas, não é 10 que tu infectou, são centenas, né? Ponto número 1. Ponto número 2, isso demorou um certo tempo para começarem a falar e pararam de falar, e eu acredito que é porque a imprensa mundial está universalmente contra os caras aqui, tem que dar um jeito de dizer que a história aqui é um desastre, então começaram a questionar a coisa, desistiram de dizer isso, mas me parece bastante acreditável a ideia, é que a temporada de gripe dos 2 anos anteriores foi muito suave na Suécia. Vai saber por quê, mas foi muito suave. E que então a Suécia estava com um excedente de gente muito velha, que vai morrer de alguma coisa. Então agora veio, independente se isso é uma gripe ou se é completamente diferente, é uma doença respiratória, vamos usar o termo coloquial aqui, é uma gripe, e tinha um enorme acidente de gente que tinha uma idade muito avançada e muito frágil. Então, tu pega essas duas coisas juntas, casas geriátricas enormes, com muita gente que, na verdade, já passou da data de expiração, e aí acontece que tem isso, né? Coisas que eu não vejo muito mencionada fora daqui, que a expectativa de vida da Suécia não vai ser afetada, ou seja, quem morreu ia morrer esse ano igual, né? Ou então já estava acima da expectativa de vida mesmo. Então, a questão inicial foi isso. Agora, claro, cara, eles disseram que devia ter feito melhor, não sei o quê. Eu não sei o que eles podiam ter feito, mas me parece também que os caras estão sendo bastante humildes. Então, por exemplo, eu já vi muita gente que a Suécia admitiu que errou. Eu vi a entrevista que o cara deu a partir do qual começou a Suécia admitiu. Perguntaram para o cara, tu não faria alguma coisa diferente? E a resposta do cara foi, eu não sei quem que consegue responder com honestidade não para uma pergunta dessas. Uhum. Com honestidade, eu claro, não tu tem ouvi ele informação. responder isso. Eu vi ele responder a essa pergunta dizendo assim: me dá um tempo, deixa as coisas acontecerem e depois vocês Não, me isso ele cobrem. continua dizendo, e justamente agora, chegando o ano que vem, a gente vai poder ver os anos, tipo, quantas pessoas morreram no ano como um todo. E eu acho que coisas muito interessantes que vai acontecer, por exemplo, quantas pessoas morreram de câncer na Inglaterra, porque o número vai ser muito baixo, já que essas Uhum. pessoas estão sendo decretadas como Covid. Agora, Mas muita gente Rafael, está morrendo. Rafael, nós Então, estamos falando de um país de 10 milhões de habitantes, mais ou menos. sim, Nós estamos sim, falando de um país com população geriátrica, sem dúvida, sim, e sim. aconteceu o que aconteceu, e eles agora estão cuidando melhor, pelo que eu ouvi dizer, até porque alguns familiares desses velhinhos entraram com processos e tudo, e eles pararam só de dar morfina para essa gente. Inclusive não tinha oxigênio nesses lares, pelo que a gente ouviu falar. Então, a questão toda me parece... para onde vai a Suécia nesse momento? Como é que estás vendo hoje um país com uma população baixa, uma área relativamente grande, um país que, por tradição, no verão todo mundo se espalha, vai para o ar livre, né? Como é o teu caso aqui, saíste até de outro país para justamente usufruir das inúmeras lagoas, lagos, mar Exato. da Suécia, Sim. e isso faz com que o vírus realmente fique à distância, né, das suas contaminações usuais. Isso pode ter auxiliado também, né? Olha, claro que pode, não tem como responder não para uma pergunta assim. Mas, primeiro, a questão que é um país com pequena população e território vasto, porque em relação à população, o território é vasto. Não é bem assim, boa parte da população está no arquipélago em Estocolmo, a densidade populacional em Estocolmo é enorme. Então, a questão de território, me parece que isso não é tão assim. E é fato que as pessoas não viajaram como viajavam de costume. Tipo assim, as pessoas, muita gente não viajou, os restaurantes estão, tem pouca gente. O camping aqui, eu cheguei no alto do verão e eu estacionei o motorhome literalmente a 2 metros da lagoa. E tinha uma praia aqui uma areiazinha e tal, não dá para imaginar aquele lugar disponível em alta temporada. Eu cheguei, dirigi até ali e botei ali. Chegaste Então, quando? Em que mês chegaste? Em agosto? fim de agosto, coisa assim. Uhum. Ainda era temporada, ainda não tinha começado a aula nem nada. Sim. Então, claro que o turismo sofreu muito. Então, a ideia de que as pessoas se dispersarem, eu não sei. Como eu estou vendo o país aqui, uma coisa,
Aqui, a minha ressalva de que eu não falo sueco é importante. A ressalva que eu conheço uma sueca com quem eu trabalhei alguns anos atrás, agora estou em contato com ela e tal, mas eu não tenho amigos na Suécia nem nada. Então, enorme ressalva a respeito do que eu vou dizer agora, tá? Mas me parece que a questão de por que a Suécia se comportou tão diferente seria uma combinação de 2 fatores. Um é que existe um problema muito sério na Suécia no momento com a imigração, vê um número vasto de imigrantes do Oriente Médio, coisa do gênero, que não tem absolutamente nada em comum com a sociedade aqui. Principalmente muçulmanos. Exato, um número vasto. Nós estamos falando em percentual da população. E a coisa não está feia. Lugares que uma vez eram tranquilos, agora o crime está fora de controle. Eu estava, no primeiro lugar que a gente chegou, eu estava perto de Lund, uma cidade universitária, e a gente parou, estacionou numa marina, que tinha camping também na marina, um lugar muito bonito e tal, e um dia, vamos conhecer Lund. Então a gente embarcou no carro, pensando, bom, vamos dirigir ali, estacionamos em algum lugar, e nós a caminho, e eu falei para minha esposa, bom, tu dirige, eu vou dar uma olhada aqui onde é que a gente estaciona. E eu começo a olhar no TripAdvisor, começo a olhar o estacionamento, e, tipo, não estaciona aqui porque é garantido que o carro vai ser quebrado, não estaciona aqui porque não sei o quê, se tu for estacionar aqui, só usa tal metade do estacionamento, porque a outra metade é garantida. E eu, não, isso não é verdade. Então, lugares tranquilos, porque Lund, eu pensava, bom, isso vai ser uma outra Cambridge, eu morei em Cambridge por 20 anos, agora eu vou ver a Cambridge da Suécia. E a coisa está feia. E a população, e claro, a classe política está fingindo que isso não está acontecendo, que não tem nenhum problema aqui, que são casos isolados, e não é. Então, tem uma Se está no TripAdvisor, não pode ser caso isolado. Pois é. E numa sociedade famosa no mundo inteiro, justamente por liberdade, pelas mulheres de liberdade completa, vem esses malucos de lugar onde é exatamente o contrário, tu começa a ter esses problemas aqui, a coisa tá feia. Então, tem uma tensão muito grande entre a população e o governo no momento, pelo que eu acho. Sim. Então a ideia de que vão, sabe, não confio nos ocupantes. E, especificamente em relação à epidemia, aqui, 2009, 2010, quando teve a epidemia de SARS, o governo recomendou 1000 coisas, todo mundo seguiu as recomendações do governo, e aqui foi o lugar onde teve a maior índice de vacinação contra a SARS. Porque também fizeram uma vacina bem corrida, na pressa, isso é tão importante, vamos fazer uma vacina. O governo recomendou a vacina, um monte de gente começou a vacinar e teve sérios problemas com criança. Teve muita criança que ficou com narcolepsia aqui. Centenas, não foi uma ou duas. E todo mundo se lembra disso. Vacina do H1. Isso, H1N1, E todo mundo se lembra disso. Então, em outros lugares, tem aquela coisa de que não, o governo é infalível, está cheio de sábios, e claro que nós temos que confiar no governo. E aqui muita gente se lembra, não, isso já aconteceu 10 anos atrás, e agora eu estou com um filho, um sobrinho, ou que seja, com problemas. Então, aqui as pessoas se lembram, talvez justamente porque tinha tanta confiança no governo antes, o nível de vacinação talvez tenha sido muito mais alto que em outros lugares. E aí, claro, tem todo um debate que não foi a vacina, independente. A questão é que isso aconteceu e as pessoas se lembram. Então, tu faz uma pesquisa na Inglaterra hoje, se sair uma vacina amanhã tu toma, quase todo mundo vai dizer que sim. Aqui não. Aqui fazem essas pesquisas, as pessoas, não, nós vamos esperar ver o que acontece. Aqui também. Uma boa parte da população não faria assim na maior, não, e eu acredito, pelo que eu tenho visto no Brasil, a mesma coisa. O pessoal não está indo com tanta sede ao pote. Essa situação do HN1 é interessante comentar, porque ao contrário da Covid-19, que pega mais idosos com fatores de risco, a H1N1, lá por 2009, 2010, como dissesse, pegava mais crianças e jovens. Por isso que eles correram para tentar vacinar mesmo. E aí, em alguns casos, estavam associados ou fizeram essas correlações aí com alguns efeitos colaterais do sistema nervoso central, né? Mas isso é ainda algo matéria de discussão. Mas eu estava me falando como é que está a Suécia hoje. Hoje tu vais ao supermercado sem máscara, é isso? Sim, não, inclusive desde o primeiro dia, tipo, não... Claro que se tu procurar, tu vai achar alguém de máscara. Então, eu vou no supermercado 3, 4 vezes por semana. Talvez uma vez por semana eu veja uma pessoa de máscara. Talvez. A boa parte dos dias tu não se vê máscara. Transporte público não tem máscara. A gente pegamos o trem para Malmo, hora e pouco de trem para passear, ninguém está de máscara.
Então, a vida nesse sentido está totalmente normal. Eu fui trocar os pneus, agora está chegando o inverno, que tem que ter pneu de inverno, aquela coisa toda, então eu resolvi trocar para ter, né? Então, estava ali conversando com o borracheiro e tal, e aí o cara terminou e, para mim, é uma coisa super instintiva, o cara terminou, a gente estava conversando, eu estendi a mão, o cara estende a mão, me aperta a mão como tem que ser. E tu contrasta isso com os meus amigos que eu falei na França, que o cara não quis, meu amigo me convidou para casa dele e tal, mas não queria apertar minha mão. Claro. Então, aqui não. Aqui eu conversando um dia com o cara do camping, eu mal conheço o cara, ele não sei que nós estávamos conversando de brincadeira, daqui a pouco o cara já está me dando tapa nas costas, me abraçando, não sei o que mais. Então, claro, o cara está preocupado com o negócio dele, teve consequências econômicas, sem dúvida. Uhum. Mas... vou te fazer uma pergunta de advogado. Vou te fazer uma pergunta de advogado. Eu não poderia te dizer nada que não é normal. Claro, claro. Vou te fazer uma pergunta de advogado do diabo. Vamos fazer de conta que, assim como o governo não reconhece que existe problema de crime na Suécia hoje, o governo não está botando estatísticas adequadas na rua sobre a Covid-19. Pode acontecer algo assim? Como é a China, né? Como é a China. Pessoalmente, eu não acredito. Para mim, e esse é o motivo pelo qual eu não acho que a crise como um todo seja tão séria. Porque por trás dessa pergunta, por trás dessa ideia, eu tenho me ajuda aí, como é que é assumption em português? Estou assumindo que. Eu assumo que. Tá, então está assumindo que a população é basicamente idiota e incapaz de lidar com fatos. Tu está assumindo que as pessoas vão ver familiares morrendo, amigos morrendo, colegas de serviço morrendo, ou o que seja, e vão ser incapazes de pensar, opa, de repente eu devia me cuidar um pouco. Historicamente não é o que acontece. Então, falando da grande peste, várias outras epidemias, o que realmente começa a ter coisa acontecendo, as pessoas começam a reagir. Que talvez seja a maior falha do tal modelo de Imperial. É assumir que as pessoas são absolutamente estúpidas e incapazes de reagir ao mundo que está por volta delas. Né? Se realmente tivesse tanta gente doente, eu não estou negando que tem gente doente, nunca neguei que gente morreu. Uhum. Assim como acontece com outras, que seja. Mas quão sério é esse problema? Me parece que se fosse tão sério assim, não precisaria ter tanta mensagem do governo, porque as pessoas iam saber que é tão sério. Então, eu pessoalmente não acredito que seja possível a ideia que seja que esteja sendo suprimido e que por isso as pessoas estarão tranquilas. Eu também não acredito, por isso que eu te disse, fazer advogado do diabo. Mas uma coisa sempre me preocupou em relação a essa história da Suécia é que eles não colocaram para o mundo exterior a real situação dos velhinhos dos lares geriátricos, onde ocorreu a maior parte do problema, né? Porque estavam cerrados, não tinha a mesma ventilação que o pessoal que estava fora. Isso só surgiu, Rafael, depois que os familiares foram lá, viram a situação como era, porque a ordem era assim, não tinha médico nesses locais, o atendimento era só por telemedicina, o velhinho se ficava mal, não tinha médico para atender e não ia lá. E segundo, não havia transferência para hospitais, porque bom, o pessoal que tem 99 anos, demenciado, se entende, né? Mas se a pessoa tem 65, 70 anos, um diabético, que está sozinho no mundo e que está ali, essa é uma pessoa que pode ter a cabeça tão maravilhosa quanto as nossas, né? E daqui a pouco merece viver, não merece ficar assim. Claro, né? claro, e isso foi denunciado pelos familiares, assim, é a notícia que pintou aqui. Eu não posso dizer absolutamente nada a respeito desse assunto. Eu posso conjecturar coisas, eu acho que talvez tenha... Eu não entendo que chega da política na Suécia, mas posso falar um pouco, por exemplo, de um episódio que eu acho bastante interessante da Espanha, que estão conversando com amigos, aquela mesma coisa, mas que eu não estou entendendo, né? E então me explica. Que tem tanta gente morrendo que pela primeira vez na história da Espanha, o número de aposentados vai diminuir, vai ter menos gente aposentada, e que o total de dinheiro sendo pago pela Previdência esse ano vai diminuir, de tanta gente que morreu. Mas só um pouquinho. Eu me lembro que faz um ano e pouco que aprovaram o Real Decreto XYZ, aumentando a idade de aposentadoria, fazendo um monte de outras coisas, justamente para diminuir o número de aposentados. Então, se tem X pessoas morrendo, como acontece todo ano, porque ninguém é eterno, e menos gente se aposentou porque mudaram as regras de aposentadoria, é óbvio que vai ter menos gente recolhendo aposentadoria esse ano. Mas o que o governo está fazendo?
O governo está dizendo, a coisa é tão séria, tem tanta gente morrendo, que até a aposentadoria vai diminuir esse ano. Então, pode ter acontecido coisas do gênero aqui na Suécia, não sei. O que, na verdade, é uma coisa boa para o governo, é um alívio para o caixa do governo, né? Olha, não me parece que os caras estão muito preocupados com caixa, né? Obviamente, dinheiro dá em árvore e qual é o problema? Eu não vejo os caras preocupados com isso. Eu tenho um colega que viveu em Uppsala, aí mais para o norte de onde tu estás, e depois, atualmente, ele está em Bruxelas. Ele é um médico pesquisador e ele me disse que existe uma certa cultura assim de velho já deu o que tinha que dar e, sabe, é peso para o governo, é peso para o tesouro, então não é de investir tanto. Isso falando também da Bélgica hoje em dia. Não sei se tu notas esse tipo de pensamento aí na Europa. Em geral, na Europa, eu diria que esse tipo de pensamento, para qualquer assunto que seja, mas essa questão, que tu vai ter duas respostas. Tu vai ter essa resposta e tu vai ter as pessoas dizendo que não qualquer custo que chega, todas as vidas são preciosas e nós não tínhamos que estar perguntando quanto custa. E é a diferença, aquela questão de direita e esquerda e tal, né? Especificamente aqui na Suécia, eu não sei, mas nos outros lugares depende com quem tu fala, ou é um lado ou é outro. E isso é só direita e esquerda ou é religião também? Não, religião. Eu acho que religião, talvez na França, é curioso, claro, a França gosta de vender aquela ideia de ser um país totalmente laico. Eu acredito que talvez na França a religião tem um papel muito importante na sociedade. As pessoas na França, as figuras vão para a missa porque acreditam naquilo. As figuras vão para a missa porque são fiel. E aí sai da missa, depois na hora de dar o discurso, o país é laico, mas as pessoas vão na missa. A Espanha é o contrário. A Espanha todo mundo vai na missa porque é uma festa. Tu vai na missa porque é ali que tu encontra os amigos. A comunhão das crianças é uma competição de quem é que faz a comunhão mais bonita. Mas eu não vejo grande impacto religioso na mentalidade da população na Espanha. Na Inglaterra é inexistente. A Inglaterra é realmente laico. Conversa fascinante se isso é uma coisa boa ou não, mas eu não vejo realmente não vejo nenhum tom religioso na população, no discurso público na Inglaterra. E aqui na Suécia eu não faço a menor ideia. Eu posso dizer, na Alemanha a igreja é muito forte, tanto a católica quanto a protestante. Eu morei lá há muito tempo, e isso porque eles têm muito dinheiro, já que quem é membro da comunidade paga o dízimo. Os meus professores lá na Alemanha sempre tinham parte do seu salário retirados na fonte para manter a igreja, manter a comunidade. Então isso traz um certo poder, né, essas pessoas, eu acho, como comunidade, mas no governo, em Berlim mesmo, eu não acredito que tenha essa influência assim direta, a gente não ouve falar. Eu acredito que o Estado se mantenha laico, de fato, né, independente. Agora, diferente do Brasil, por exemplo, onde se fala muito, né, nos evangélicos tomando conta do parlamento, do Senado, e está havendo, na verdade, uma aproximação que eu te diria preocupante da política com a religião, que eu não vejo como uma coisa boa, a exemplo, por exemplo, do Irã ou de outras circunstâncias, né? Tens notícias de algum outro país em especial, algum exemplo similar à Suécia, de, por exemplo, esses países pequenos que a gente não ouve falar, Estônia, Letônia, aí perto de ti, mesmo ali a Romênia, a Bulgária? O que está acontecendo nesses países que a gente não ouve nada deles? Eu não sei, mas eu acho bem provável que lugares em que a coisa esteja indo muito bem, ninguém quer falar. A impressão que eu tenho da Suécia é que quando a Suécia resolveu fazer uma coisa diferente, a Suécia estava na mídia o tempo inteiro, porque isso aqui é um desastre, daqui a 2, 3 semanas vai começar a empilhar corpo pela rua, e aí eles vão ver, e aquela coisa toda. E aí passou 2, 3 semanas, não aconteceu, e aí começou, bom, mas agora é mais 2 semanas e vai acontecer, e aí não aconteceu. E daqui a pouco eu notei que na imprensa aqui não se falava mais em Suécia. E, na verdade, agora se fala muito pouco em Suécia, na imprensa da Inglaterra, ou na imprensa geral na Inglaterra. Na Inglaterra existe uma certa resistência ao que está sendo feito, e claro que gente que é contra o que está sendo feito fala muito na Suécia. Mas na mídia geral se fala muito pouco na Suécia. E o que se fala é uma distorção grotesca da verdade. Então, por exemplo,
o pouco que eu sei que está acontecendo aqui, como eu já falei antes, vou repetir de novo para quem chegou pela metade do caminho, eu não leio notícia, eu não tenho televisão, eu não estou muito preocupado com nada disso. Mas coisas que eu sei que está acontecendo é que as pouquíssimas coisas que se fizeram aqui agora estão sendo desfeitas. Então, por exemplo, uma das coisas que se fizeram, se restringiu a eventos públicos, ou que sejam aglomeramentos de pessoas, para 50 pessoas. Levantaram para 300. E a outra coisa é que, então, aqui nunca se fez nada, e aí vem a questão de abuso de poder ou não, acho que é uma questão interessante. Aqui, na Suécia, a posição oficial do governo é que nós até queríamos fazer muita coisa, mas a lei não nos deixa fazer. Então, nós vamos orientar, que é só o que a lei nos permite fazer. Teria que mudar a Constituição, né? Exato. Então, tinha muita orientação, mantém distância, aquela coisa toda. Que ninguém... Olha, eu não sei o que estava acontecendo em abril, mas eu te digo que agora não tem nada disso. Ninguém está mantendo distância, ninguém está fazendo coisa nenhuma. Mas continuava a recomendação federal. Né? Bom, isso aqui não é uma federação, a recomendação do governo central. Tá? E então decidiram que isso não é mais apropriado, porque tem vastas partes do país onde simplesmente não tem nada acontecendo. Então está na hora de nós mudar e deixar cada região fazer o que bem entende. Então está aqui as recomendações que nós tínhamos antes, e cada região pega disso o que bem entender. E aí, então, tem regiões que estão mais preocupadas com isso e que vão manter as recomendações, tem região que não vai. O que tu lê na mídia, por exemplo, na Inglaterra, que os casos na Suécia estão saindo de controle e que o governo vai ter que agora vai começar com um targeted lockdown ou targeted recommendations, e não é. Recomendações focadas conforme a região. Mas não é que estão fazendo recomendação focada, tinha uma recomendação geral antes, e que agora quem quiser mantenha isso, mas olha, nós não temos mais recomendação geral a respeito, não precisa mais. Mas tu lê isso de fora, a volta que dão na notícia é patética. Rafael, então, pegando o gancho então, pela tua experiência até hoje, nós estamos com praticamente um ano de pandemia, considerando que os primeiros casos na China foram em novembro. Pela tua experiência pessoal, pelo que tu viste, por não ver televisão, por acompanhar alguma coisa de mídia social, o que farias diferente nesse momento? Estarias participando dos movimentos anti-lockdown que estão acontecendo em vários países? Darias força para esses movimentos? Provavelmente sim, provavelmente sim. Não tanto pela questão... politicamente, eu seria o que nos Estados Unidos se chama um libertarian. Eu acho que liberdade é mais importante que outras coisas. E me parece que tudo isso é uma grotesca violação de direitos. Então, sim, eu faria, mas não por uma simples questão de liberdade. Eu realmente sou... Se a coisa fosse muito séria, eu ainda assim não estaria de acordo com o tipo de coisa que foi feita. Tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista prático. Quando teve a peste negra em 1600 e poucos, todo mundo se enfiou onde se podia e fez coisas que agora tem nome, isolamento social, isso, aquilo, aquele outro. A humanidade naturalmente fez tudo isso, mais de uma vez na sua história, e nunca precisou o governo dizer para ninguém. Então, sim, eu provavelmente faria. Teve 2 semanas... Não, semana passada teve alguma coisa em Estocolmo, fizeram alguma manifestação. E eu até pensei em ir para ver a manifestação, mas eu fiquei pensando, eu não sei, na verdade, o que está acontecendo. Eu não sou daqui, eu não falo a língua local. Que direito tem eu de lá bedelhar e dizer que tem que ser assim? Não, eu não tenho direito nenhum de lá, né? Então, eu não fui. Se eu estivesse na Inglaterra, onde eu sou residente, agora estou perambulando pela Europa, mas sou residente na Inglaterra. Se eu estivesse na Inglaterra, certamente eu participaria. Mas, pessoalmente, eu não acho que esse tipo de coisa, eu não acho que essas manifestações vão ter qualquer resultado prático. Teve manifestações muito maiores, por exemplo, na guerra do Iraque, manifestações vastas, mais de 1 milhão de pessoas na rua, e não deu em nada. Né? O governo contra a participação da Inglaterra na coalizão com o Bush, aqui, o presidente americano na época. Isso. Qual é a tua previsão para as próximas semanas e meses aí na Europa como um todo, na Suécia e para ti e tua esposa pessoalmente?
É muito difícil fazer previsão porque, tipo, coisas que aconteceram que nem a Inglaterra, a facilidade com a qual se abrogou todos os direitos da população inteira, eu não conseguia imaginar isso acontecendo na Inglaterra. Eu não conseguia imaginar isso ser tão fácil na Espanha. Então, eu acho muito difícil fazer previsões. Me parece mais ou menos óbvio que em algum momento os números vão vir à tona, que tipo, nós vamos ver que num ano normal morrem 100 pessoas, esse ano morreram 102 pessoas, e era para tanto. Agora, claro, o governo vai poder dizer, bom, mas se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos, ia ter sido 200 pessoas. Sempre tem uma saída para tudo, né? Então, me parece que, via de regra, não, isso não é específico para o que está acontecendo agora, mas via de regra me parece que tem muita gente que está indo morra abaixo com alguma ideia qualquer, não prestando muita atenção no que está fazendo. E eventualmente tu chega, tu te fraga que não era ali que tu devia estar. E agora tem aqui uma bifurcação na estrada. E por um lado, para a direita, tá fraude. Agora tu sabe que tu tá errado, mas paciência, agora eu não vou subir o morro de volta. E pro outro lado, tu vai só mentir para ti mesmo. E tu vai mentir para ti mesmo com tanta convicção que o resto da população vai acreditar em ti também. Uhum. Ou tu pode virar, olhar para cima e subir o morro de volta. E é difícil. Político não faz. É suicídio político fazer isso. E pessoalmente é muito difícil, porque tu vai estar subindo e todo mundo mais está descendo vai estar chamando de idiota, de qualquer tipo de coisa. Então, quem que admite que fez um grande erro? Ninguém, né? É muito, muito raro. Então, eu acho muito difícil fazer previsão. Para nós, pessoalmente, a gente tem muita flexibilidade, a gente trabalha eu não estou aposentado, diga-se passagem, se tiver alguém escutando isso que precisa de um gerente de informática, por favor, me contate. Mas a gente trabalha de casa, então o que nós vamos fazer? Nós vamos onde tiver liberdade. Se continuar assim aqui na Suécia, ficamos por aqui um pouco. Me parece que o Japão é um lugar onde não se fez grande coisa e pelo mesmo motivo, nós queríamos ter feito, a Constituição não nos deixa fazer. E, na verdade, Japão usa máscara. O Japão usa máscara há décadas. Tudo bem, da máscara há décadas, mas tipo assim, ainda assim existia gripe lá, então não sei se faz tanta diferença. Né? Mas e ninguém está sendo obrigado a usar máscara. Aí que tá, eu não sou totalmente. Nada contra quem quer ficar em casa, ficar em casa. Por favor, eu sou quase um ermitão. Eu vejo pouquíssima gente num dia normal. Na verdade, tudo isso está acontecendo. Talvez para muita gente tenha mudado completamente a vida. Para mim, não. A minha vida continua na mesma. Eu saio para andar de bicicleta que nem eu gosto, eu faço as minhas coisas e tá aí. Então, a minha vida não vai continuar, não vai mudar tanto assim, talvez eu tenha que mudar para algum outro lugar, para onde eu não sei. Mas, não, eu acho que nós que podemos trabalhar de casa, ou do motorhome, do camping, ou do campo mesmo, né? Fora da grande cidade, é uma felicidade, né? E se a gente já tinha essa resolução previamente, vem tudo a calhar. E a aceitação até é muito melhor. Se em outras oportunidades nós não estaríamos fazendo essa live, né, Rafael? Mas a gente está conversando sobre outras coisas, ia ser bacana. Não sei. Muito interessante. Qual é o projeto pessoal de vocês agora? É ficar mais um tempo na Suécia, enquanto for possível, até chegar ao forte do inverno? Ou até continuar no forte do inverno, vamos ver, né? Vamos ver se a gente aguenta. Eu já perguntei para o pessoal aqui, me disseram que aqui já chegou a fazer menos 20, mas que é muito raro, que foi uma vez, e que normal, menos 10 por aí, até mais ou menos normal, mas então, eu não sei, a gente nunca pegou isso no motorhome, né? Mas eu já estou me preparando, trocamos pneu, fui atrás de coisa a ver com gás, para poder usar as garrafas de gás daqui, então, vamos ver até quando a gente aguenta. No momento não dá muita vontade de ir para nenhum outro lugar, eu te confesso. Já tiveste neve? Eu estava aqui no inverno. Não, já tiveste neve? Não. Não, tá super, para essa época do ano, todo mundo me diz que isso não é o normal, essa semana foi 12, 13 graus, tá? Tipo, chove muito, aquela coisa toda, o dia já está bem curto, mas não, tá tranquilo, então fica aqui do os ventos estão bons aí? Dá para dar uma velejada boa? Dá, justamente lago e tal, né? Tipo, sim, é um dos atrativos daqui, sim. Tá legal. Eu não sei como é que vai ser quando tiver menos 10, aí eu não tenho experiência de estar no vento com temperatura tão baixa, mas por enquanto a gente está se divertindo, por enquanto está legal, no momento não temos vontade nenhuma de sair daqui,
E o nosso plano original tá saindo mais ou menos agora, um pouco antes, e voltar para a França, porque quando a gente saiu da Espanha, a França continuava sem não estava fazendo grande coisa. E aí, claro, quando a gente passou por ali já tinha mudado, então a gente já tinha mudado. Bom, quando de repente a gente volta para a Holanda, que também é frio, o vento ali é incrível, mas não é tão frio, então vamos voltar para a Holanda. Uhum. Mas no fim o que a gente pensou é que aqui a gente está tranquilo, aqui não fizeram nada antes, por que vão fazer alguma coisa agora? Inclusive aquilo que eu acabei de falar, que ninguém quer dar para trás, justamente por que iam dar para trás aqui, né? Por que iam admitir que estava errado? Então, se não aconteceu nada antes, não vai acontecer nada agora. Eu não queria ter um lugar tão frio, mas não mais. E certamente num camping que estás praticamente sozinho, estás garantido aí, não tem mistério. Bom, não, na verdade tem, daqui a pouco o cara fecha o camping porque, né, na verdade é uma baita uma infraestrutura que tem que ser mantida para um cara pagando, né? Então, achei que ele ficava com o camping aberto. Achei que ele ficava aberto o ano inteiro. Sim, ele fica, mas ele falou que normalmente no inverno, justamente tu mencionou que aqui é a base da IKEA, né? E então, inverno, os caras fazem 1000 seminários para o executivo, para tudo aquilo. Então, o camping está abarrotado de gente no inverno. Eles têm um hotel e tem várias cabanas. Isso não é normal, isso está completamente... todo o camping é da IKEA pelo inverno inteiro. Então, ele falou que ele mantém o camping aberto porque não é nenhum custo extra para ele. Claro. E tem gente que vem e vai, mas no momento o hotel tá vazio, o restaurante já fechou porque não tinha muita gente, as cabanas estão vazias. Então, hoje tem mais um motorhome ali que eu já vi e tem um segundo. Talvez tenha 5 pessoas aqui. Talvez. Chegaste a visitar o museu da IKEA aí? Não, a gente até tá brincando que daqui a pouco a gente vai estar aqui à mesa e vai embora e não viu o museu ainda. E a gente tá naquela que, não, quando tiver um dia feio nós vamos lá, né? Mas aí, claro, ou dia feio, bom, agora vamos, empilhou roupa, tem que lavar roupa, tem que fazer não sei o que, tem que comprar coisa, tem que alguma coisa acontecendo nos dias feios. Vocês com um barco novo aí tem bastante diversão. Pois é, não, tá muito divertido mesmo. Na verdade, tá mais assustador que divertido, porque a gente não sabe o que tá fazendo. E a água não acredito. Nós vamos dar várias velejadas juntos no futuro próximo. Esperamos que próximo, né? Rafael, eu queria te agradecer demais o teu tempo, a tua disposição. O nosso papo aqui extremamente agradável, como sempre, né? Nós nos já conhecemos há vários anos. Eu sempre que vou na Europa agora procuro encontrar o Rafael e a esposa. Pelo menos a gente passeia um pouco junto, caminha, vai num restaurante, colocamos os papos em dia. E sempre é muito agradável, eu aprendo muito com o Rafael, porque é um papo cabeça. Não tanto quanto eu aprendo. Não, é um papo cabeça, porque é uma outra visão do mundo de quem não vê televisão, né? Como conversar. Muito interessante. Rafael, espero... aguarda um pouquinho aí, por favor, só vou dar o finalmente aqui. Beleza. E agradecer aos nossos ouvintes, o prestígio da audiência, como sempre. Fica gravado aqui essa live no canal do YouTube, Dr. von Mielen, e um grande abraço a todos. Eu espero vê-los vocês muito breve, numa próxima oportunidade. Meu microfone aqui para o professor, doutor em matemática e ciências da computação, Rafael Landes, para dar sua palavra final. Eu não tinha me preparado para uma palavra final, mas obrigado a todos pelo interesse, e eu acho que a cura da pandemia é relativamente simples. Desliga a televisão e tu vai ver que a vida não está tão ruim assim, né? Claro que tem gente que vai morrer, né? A vida é essa, ninguém é eterno. Mas, do ponto de vista do dia a dia, a minha vida está normal, e eu acho que para muita gente podia continuar assim também. Rafael, eu realmente agradeço. O Rafael me disse assim, minha visão não é tão ortodoxa sobre a epidemia. Eu disse, não, ótimo, o canal é aberto. Nós estamos aqui para conversar exatamente sobre todas essas visões. Um abraço a todos, muito obrigado e até logo. Tchau, Rafael, tudo de bom aí. Uma boa estada, grandes ventos, grandes velejadas. Obrigado.